Fala, nação! Seja bem-vindos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe. Isso vale o mundo para nós. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Timão. Contratações, saída de jogadores e bastidores. Agora, sem mais delonga, vamos para as notícias. A gente tem aí o Antônio Oliveira com 2 vitórias seguidas, logo que ele pega o Corinthians, e não me venham com a história do parâmetro, né? Ah, mas só pegou a Portuguesa, o Botafogo, o Cianorte, né? Foi dessa vez não, Pentar, não foi dessa vez. Chupa, Denilson. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Falar dessa vitória do Timão, o Timão classificado na Copa do Brasil para a segunda fase. Vamos debater, interagir, falar muito sobre mais um jogo positivo, independentemente do adversário, sob o comando de Antônio Oliveira, com algumas escolhas, Carlos Miguel titular, Pedro Henrique entrando bem mais uma vez, dessa vez começando como titular, Romero, como sempre, resolvendo a parada, na ausência até de um centroavante, né, como no caso o Yuri Alberto, que está machucado. Algumas outras situações, Rodrigo Garro, como sempre, muito bem, muito presente ali no meio campo. Corinthians 3, Cianorte 0. Cara, bom, a gente tem que falar do resultado, né? E quando eu falo do resultado, é o cômputo, né? A gente tem aí o Antônio Oliveira com 2 vitórias seguidas, logo que ele pega o Corinthians, e não me venham com a história do parâmetro, né? Ah, mas só pegou a Portuguesa, o Botafogo, o Cianorte. Gente, eu não posso avaliar o Antônio Oliveira contra o Real Madrid. Ele só tá jogando contra Botafogo, Portuguesa, Cianorte e tem o Palmeiras no meio do caminho. E tem o Palmeiras no meio do caminho, depois de um 2-0 contra, na casa do rival, e ele não perdeu o jogo. Eu nem vou entrar no mérito aqui das circunstâncias do jogo, porque isso a gente já falou demais, né? Já falou demais. O Corinthians realmente sofreu naquela partida, né? Tinha um buraco no meio, ele errou na escalação, na minha opinião, colocando o Fausto Vera, também não tinha quem colocar. Obviamente foi um time muito mais exigido, foi um jogo em que o Corinthians foi muito mais exigido. Ele não perdeu, tá? Ele não perdeu. Então, nos 4 jogos, você tem 3 vitórias e um empate contra o Palmeiras, que foi o maior desafio até aqui. É só o que eu tenho para avaliar. Eu não tenho outra referência. E dentro dessa perspectiva, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu até estava falando com a minha esposa, que você sabe, né, que me zoa pra caramba, que é corintiana e tal. E ela falou assim, e a gente estava conversando, e eu falei assim, e ela, por que você apostou na vitória do Corinthians? Eu falei assim, não, porque eu tinha certeza que o Corinthians ia vencer hoje. E aí eu falei para ela, mas é curioso, se fosse o Mano Menezes, eu não teria essa garantia. Sabe a zebra que aconteceu do Cruzeiro com o Souza? Eu não tô dizendo que iria acontecer, tá? Mas assim, a gente não tinha mais confiança. A gente já não tinha mais certeza. Era um time com 5 derrotas, e entre elas, São Bernardo, Ituano, me ajudem. Enfim, todos os Novo Horizontino, em casa, aí o São Paulo, o Santos. Então assim, eu não tinha confiança. Eu realmente, se fosse ainda o Mano Menezes naquele momento, naquele jeito que estava, eu não tinha certeza que o Corinthians passava. Então, quando você vê um time que aos pouquinhos, e bem aos pouquinhos, e vem começo, e eu reconheço isso, tá começando, tá se estruturando, você pensa, cara, vai ganhar do Cianorte. É um time que consegue resistir com 9 jogadores no final do jogo, empatar a partida contra o Palmeiras, que tá 2-0 contra, na casa dos caras. Como é que eu não vou acreditar que esse Corinthians vai ganhar do Cianorte? E eu nem falo de goleada, tá? Falo assim, vai ganhar. Vai ganhar, vai competir até ganhar. Por mais que os caras endureçam, por mais que o Cianorte saia na frente, por mais que o Corinthians abra 1-0, os caras empatem, o Corinthians vai jogar para ganhar. Vai jogar para ganhar. Porque ele vai classificar, ele vai para buscar a classificação. E aí o time que ele coloca em campo, na ausência do Yuri Alberto, esse time, eu não tenho medo nem do City. Muito bom, hein? Muito bom, da Lete Andrade aqui. Aos pouquinhos eu passo o olho no chat aqui, vejo alguns comentários e registro aqui. 10 mil pessoas já. Pô, rapaziada, eu vou ficar mal acostumado, hein? Inscreva-se no canal, você que não se inscreveu ainda. Pra você que já se inscreveu, muito obrigado. Likezão aqui que me ajuda muito, tá? 10 mil pessoas, pô, de coração. Tamo junto, fiel. Mas falando mais sobre o time. Na ausência do Yuri Alberto, que até... Olha, o Yuri Alberto pode voltar rapidinho, hein? E o Yuri Alberto tá bem, né? Não é uma coisa assim que a gente pode falar, o Yuri, pô, que droga, o Yuri, sei lá, o Yuri tá naquela fase ainda e tal. Alguns poderiam pensar, né, maldosamente, tomara que fique um grande tempo no DM e tal. Não, o Corinthians tá precisando dele e ele tá bem, tá com confiança, tá marcando gol em todos os jogos. Então, o Yuri deve voltar em breve.
Pelo menos é o que tudo indica, né? Até o Antônio deve falar sobre isso um pouco mais na entrevista de hoje, porque ele apareceu no campo essa semana. Obviamente hoje não teria condições, mas a gente imaginou que uma fratura na costela pudesse resultar numa parada maior e aparentemente não. Aparentemente ele vai voltar em breve. O Pedro Raul da mesma forma. Cara, o Corinthians começa a ganhar opções, né? Porque quando ele botou a escalação hoje, eu fiquei pensando, será que o Pedro Henrique vai jogar de 9? Já expliquei para vocês aqui que o Pedro Henrique jogava de 9 no Inter, não necessariamente, não sempre, mas quando era preciso. Quando era preciso, o Pedro Henrique atuava como um centroavante, como um cara móvel por dentro, e foi artilheiro do Campeonato Gaúcho jogando dessa maneira. Mas eu também trouxe a informação de bastidor para vocês aqui, que ele pediu para não jogar nessa função. Ele pediu para jogar de ponta. E ele joga nas duas, tá? Ele joga tanto na direita quanto na esquerda. Isso também facilitou um pouquinho a vida do Antônio. Que na escalação, quando eu olhei, falei, vixe, o Pedro Henrique, pela informação que eu tinha, pediu para não jogar de 9. No segundo jogo do cara, primeiro como titular, ele já vai de 9. Faz parte, necessidade, adaptação, não tem como. Aí eu olhei a disposição tática com 1 minuto de jogo, eu já falei, Pedro Henrique tá na direita, o Romero tá na referência e o Wesley tá do lado esquerdo. E tudo bem, e funcionou, porque o Romero sabe fazer essa função também. Ele não é um 9 fixo, muito pelo contrário, mas é um cara que tem o faro do gol, é muito Corinthians, né? Ele disputa todas as bolas, ele vai em busca do objetivo final, ele é vertical, ele tenta, ele se esforça, e com isso deixou a sua marca 2 vezes no jogo, o Ángel Romero. E o Pedro Henrique pelo lado direito? Olha, no primeiro tempo, eu acho até que ele tava meio... Bom, primeiro jogo dele como titular, né? Ele teve 2 impedimentos na sequência, assim, isso era um problema que ele tinha no Inter, né? Ele sofreu muita crítica por isso, que ele tava sempre impedido. Não tinha VAR nesse jogo, mas assistente que estava por ali estava fazendo as marcações até de forma interessante. Aí o Pedro Henrique, 2 vezes ele estava impedido aqui. Depois ele tentou algumas jogadas e tudo mais, mas a grande jogada do Pedro Henrique é a do terceiro gol, que é bem na sua característica. Segundo tempo, ele tá lá do lado direito, ele recebe a bola e aí ele bagunça. Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, pum, linha de fundo, cruzamento. Eu até pensei, vixe, ele cruzou forte. Aí o Wesley no segundo pau, tuf, Romero, tuf, acabou. Acabou 3-0 e o Corinthians definiu a parada, tanto que na sequência aí ele foi substituído, o Antônio começou a fazer as trocas, começou a descansar a galera, mas ele fez a parte dele. Então, o Pedro Henrique ele cumpriu a meta da sua estreia. Ele, no primeiro tempo, assim, não participou, quer dizer, participou até, né? Não conseguiu ser tão efetivo jogando pelo lado direito, mas no segundo tempo ele fez a jogada do terceiro gol e também buscou muito o jogo, né? O Pedro Henrique tem disso, eu gosto disso dele. Às vezes ele cai por dentro, às vezes ele vem buscar o jogo, ele não fica acomodado, entendeu? Eu acho isso legal. E o Corinthians precisa de jogadores assim, como o Wesley pelo lado esquerdo, tentando bem na sua jogada característica, né? Como foi o do primeiro gol, logo com, sei lá, 2, 3 minutos, né? Que ele pega a bola pelo lado esquerdo e bagunça até parar dentro da rede. O Wesley tem esse potencial. É óbvio que você está enfrentando um adversário mais frágil, e aí você tem que fazer o quê? Você tem que resolver, você tem que decidir. Você vai ficar dando chance pro azar, que nem o Cruzeiro, que ficou tentando administrar um 0-0 contra o Souza da Paraíba. Você vai dar chance pro azar? Quando chega no momento em que os caras pensam o seguinte, rapaziada, é o seguinte, tá 0-0, a vaga tá ficando com os caras estão a não jogar, vamos resolver essa parada, vamos dar 100, 200, 300%, vamos suar sangue agora pra gente fazer um golzinho e classificar. Pô, essa grana faz toda a diferença na vida dos caras. Só que o Corinthians nem deu chance pro Cianorte pensar nisso. E é isso que tem que fazer. Agora, para a segunda fase, é o Olaria ou o São Bernardo. Se for o São Bernardo, é uma tendência que seja, já complica um pouco mais. É um jogo de Campeonato Paulista, em que o Corinthians teve dificuldades, que, de novo, agora, nesse estágio da temporada, em que o Corinthians trocou de técnico, recebeu reforços, estruturou melhor o time, cara, agora o Corinthians é muito favorito. Tem que vencer, ainda mais por se tratar de um jogo eliminatório de Copa do Brasil, em que o Corinthians precisa avançar, porque a gente está olhando lá para frente. A gente está olhando o Corinthians disputando o título, por que não? Chegando mais longe, reforçando o seu elenco. Então, agora não tem conversa. Mas enfim, vamos aguardar um passo de cada vez, né? O fato é que o Corinthians passou para a segunda fase e fez o que tinha que fazer. O Kaká tá chegando, né? Que o Kaká é um novo reforço, zagueiro do Atlético Paranaense, ex-Cruzeiro, pertence a um clube japonês e o Corinthians está conseguindo um empréstimo dele, que é mais um cara para concorrer ali, né? Com o Gustavo Henrique, com o Félix Torres, que vai para a Copa América. Então, lá o Corinthians vai precisar de um zagueiro. Enfim, depois do Lucas Veríssimo você precisa ter uma reposição, porque senão tem que contar com o Raul Gustavo, com o Caetano, que são interessantes para grupo, mas você precisa ter uma estrutura melhor, na minha opinião. Combinado, né? Foi dessa vez não, Penta. Não foi dessa vez. Chupa, Denilson. Fala, nação, vamos comemorar aí mais uma vitória do Corinthians.
O Corinthians ontem jogou muito bem, time entrosado e bem encaixado. Antônio de Oliveira está demonstrando ser um bom técnico. Outrora eu não acreditava em Antônio de Oliveira, mas ele vem demonstrando que conhece sim de futebol, que sabe montar um time. Pelo jeito, ele também é um técnico que sabe trabalhar nos bastidores, né? Jogadores como o Maicon e o Yuri Alberto, que não estava jogando bem, agora vem jogando bem. É óbvio que o time inteiro não estava jogando bem, mas Antônio de Oliveira arrumou a casa. Aí, mais um motivo para a gente acreditar que o Corinthians vai fazer uma boa temporada. Valeu, meus amigos! Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Um abraço!